Convite, elogiar a iniciativa do DCE, que é uma iniciativa importante para a gente discutir os problemas do país. E o DCE acho que resolveu compor uma mesa onde tivesse a teoria e a prática. É uma boa composição, uma boa combinação de mesa. Eu queria discutir no fundo o seguinte: qual é a questão que está posta aqui? Tem uma primeira questão, que é a importância dos plebiscitos, que a Gabriela já mencionou. Nós já fizemos um grande plebiscito sobre o problema da dívida, um outro sobre o problema da ALCA. E, em parte, a ALCA não foi encaminhada por conta da movimentação deste plebiscito. Quando a gente discute os plebiscitos, no fundo, é uma iniciativa para tentar discutir os problemas do país. O nosso país está amortecido, cada um cuida da própria vida e tenta sobreviver. E, na verdade, nós estamos num momento bastante difícil do país. São vários os problemas graves que estão acometendo o Brasil, e é importante que a gente crie espaço para discuti-los. Já dou, inclusive, uma ideia para o plebiscito do ano que vem, para o pessoal levar lá para o Sem Terra, que é um plebiscito sobre o pré-sal. O pré-sal, quando em pleno funcionamento, deve representar, durante uns 30 anos, um acréscimo na renda nacional de mais ou menos 16% do PIB. Isso é o suficiente para dobrar o recurso público gasto com educação e saúde e sobrar mais 8% do PIB. É um excedente monumental. A regra sobre quem controla o pré-sal e como distribuir o excedente do pré-sal está sendo discutido agora no Congresso Nacional, na surdina. Ninguém tem noção da discussão. Então, esse tipo de iniciativa, que é uma iniciativa para ver se a gente consegue criar um espaço de debate dos problemas nacionais, é uma iniciativa que eu prezo muito e acho que nós devemos fazer, mesmo quando a maré é desfavorável, mesmo quando os ventos soprem pouco ou quase nada. Bom, o nosso tema, limite da terra. No fundo, o que nós estamos discutindo aqui? Nós estamos discutindo qual é o capitalismo brasileiro, qual é a sociedade brasileira. É possível colocar limite à terra? É razoável colocar limite à terra? É razoável colocar limite à expansão do capital? Esta é a discussão mais geral. O limite da terra, na verdade, discute uma dimensão do nosso capitalismo, que é a agricultura, o campo no Brasil. O limite à terra é uma dimensão do problema agrário brasileiro, que não se restringe ao problema do limite da terra, que é maior do que o problema do limite da terra. O que há por trás disto? O que há por trás da discussão sobre o limite da terra, sobre a civilização da nossa exploração agrícola, é o problema da segregação social. O latifúndio é uma das bases que sustenta uma sociedade cindida entre ricos e pobres. É isto que está por trás do problema do latifúndio. O latifúndio é um problema econômico, é um problema social, é um problema político e é um problema cultural. No lugar onde existe o latifúndio, existe a prepotência econômica, social, política e a ignorância cultural. Então, quando se coloca e se levanta o tema do limite à propriedade da terra, no fundo nós estamos levantando o tema do combate à segregação social. E é sempre importante entender
a terra dentro do contexto nacional. Não vai existir solução para a questão agrária brasileira, para o problema do latifúndio, sem uma profunda mudança nas estruturas sociais e políticas do Brasil. Sem um processo geral de mudança, na cidade e no campo, nas universidades, no conjunto da sociedade brasileira. E isso é uma lição que os últimos 20 anos deu para o Brasil. Nos últimos 20 anos, nós tivemos um movimento social de escala nacional, aguerrido, com grande capacidade de mobilização e de luta. E tivemos 2 governos sociais-democratas. Um de terninho, bonitinho, arrumadinho, engomadinho, o do Fernando Henrique, esse que é escondido pelo Serra, e o outro, o do social-democrata de macacão, que agora todos querem também ficar do lado dele. Então, o Serra consegue esconder o Fernando Henrique e dizer que ele é do Lula. Mas o que importa para nós aqui é entender o seguinte: se a reforma agrária não foi feita por estes 2 governos, com a pressão do MST, o que a história está dizendo é que ela não será feita sem uma vontade política enorme e sem transformações profundas no conjunto da sociedade brasileira. É este o tema que é colocado a debate quando se traz o problema do limite da terra. O que é o latifúndio? Porque é isso que está em questão, o latifúndio. O latifúndio é a base da economia colonial. É a base de uma economia predadora, uma economia que se sustenta explorando grande quantidade de mão de obra barata. Então, é este anacronismo colonial que sobrevive e, ao sobreviver, impede a civilização da sociedade brasileira. E por isso nós temos uma sociedade que é violenta no campo e na cidade. É violenta em todas as suas dimensões. Na relação do homem com a mulher, na relação entre os gêneros, na discriminação, de tudo que fica diferente, de tudo que incomoda, que contraria o latifúndio, os poderosos, a plutocracia. Então, o que está em questão é a superação da economia colonial. O Brasil anda numa fase tão complicada, tão conservadora, e não sei se vocês sabem, nós temos estamos em período eleitoral, vai ter eleição de presidente. Mas tudo que se fala sobre mudança, a ordem reage com grande rapidez, dizendo que não pode. Limite à propriedade da terra, não pode. Redução da jornada de trabalho, não pode. Impedir a devastação da Amazônia, não pode. Para as mudanças sociais, para o povo, nada pode. Para o capital, tudo pode. A nossa burguesia naturalizou a desigualdade, naturalizou a falta de limite. Colocar limite à exploração do capital é uma demanda que nem extrapola os marcos do regime burguês. Um capitalismo menos predador, menos selvagem, é um capitalismo onde o capital tem limites. Então, só para a gente entender, né? Porque você fala de limite, parece que você está dizendo que vai fazer a revolução socialista. Não. É uma proposta, digamos, que ela é radical em si, no sentido que, como numa sociedade em que nada muda, em que o capital pode tudo, tudo que representa um freio ao capital tem um caráter subversivo. Mas é uma proposta perfeitamente enquadrada nos marcos da ordem burguesa. Não sei se vocês sabem, mas
a lei que regulamentava a doação de sesmaria já punha um limite à terra. E limites até perto da concentração de terra que existe no Brasil, limites até rigorosos. Não sei se vocês sabem. Do que a gente está falando? É limitar a terra do pequeno agricultor? Não. É limitar a terra do fazendeirinho médio? Não. É limitar a terra do grande fazendeiro que está sendo proposto? Não. É limitar a terra das fazendas gigantescas. 1% dos proprietários de terra no Brasil tem fazenda com mais de 1.000 hectares, que é mais ou menos na média o que dá este limite de 35 módulos. Eles detêm 44% das terras do Brasil. As 600 maiores fazendas do Brasil têm uma área equivalente a todo o território de São Paulo e do Paraná. É razoável? Não é razoável. No começo da semana passada, um organismo do Estado invalidou títulos de terra grilada no Pará. Tinha um município no Pará que tinha terras equivalentes a 14 vezes a área do município. Ou seja, o município teria que ter um prédio de 14 andares de tanta terra grilada. Um grilou do outro e a grilagem era de tamanha escala que você tem este absurdo. Sabe qual foi a reação da Associação dos Pecuaristas do Pará? O cidadão, o representante, deu uma declaração violenta, que a medida causava insegurança jurídica. Ou seja, se eu cumpro a lei e digo o município não pode ter terras equivalentes a 14 vezes a sua área, isto gera insegurança jurídica. O que é interessante para a gente ter bem claro o que é o latifúndio. O latifúndio não gosta da lei, porque a lei causa insegurança jurídica ao latifúndio, porque a lei do latifúndio é o arbítrio, é a falta de lei. É isto que está em questão. E isto que no latifúndio é escandaloso, ele existe em tudo, ele permeia todos os aspectos da vida nacional. Então é isto que está em questão. Quando se discute o latifúndio, o limite da terra, se discute a reforma agrária. A reforma agrária é da terra para quem precisa e quer cultivar a terra. A reforma agrária é transformar a agricultura brasileira para que ela sirva aos interesses da economia nacional. É